Bem-vindo ao canal da IEQ Templo Gospel. O tema de hoje é Deus não admite aliança com o ímpio. Olá pessoal, eu sou o pastor Alex da IEQ Templo Gospel e você está comigo aqui participando do nosso Café com o Pastor. Todas as terças-feiras nós trazemos a todos vocês aqui no nosso canal um resumo daquilo que foi pregado na nossa igreja no culto de domingo. E esse vídeo ele tem como objetivo te ajudar então na sua evangelização, no seu discipulado, na sua meditação, para que ele possa ser uma ferramenta discipular a você. E nesse domingo, nós escutamos na igreja, aprendemos na igreja, e não fui eu que preguei na igreja, foi a pastora Odete. A pastora Odete, para quem não sabe, é a minha mamãe. E ela pregou na igreja um texto extraordinário, e eu gostaria de compartilhar esse texto com você. Esse texto ele está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Então, enquanto você abre aí 2 Crônicas, capítulo 20, eu vou tomando meu café e dizendo a você, olha, o café ele é sempre um fiel companheiro, na verdade. Tem calor, tem café. Tem frio, tem café. Tem trabalho, tem café. Não tem trabalho, tem café, né? Enquanto eu estou estudando as minhas pregações, é com o cafezinho o tempo todo tomando. E o que nós estudamos nesse fim de semana foi algo extremamente importante a todos nós. E nós percebemos, irmãos, que há muito tempo esse tipo de assunto ele é relativizado em nossas igrejas. Não só nas igrejas, mas sim dentro, então, do cristianismo de uma certa forma geral. Por quê? Porque quando você diz que Deus não se agrada, que Deus não admite, muitas pessoas acabam torcendo os seus narizes, pensando assim, mas se Deus é tão bom, se Deus é amoroso, como é que Deus não admite? Mas esse texto, ele traz uma reflexão muito importante para nós. E quando as informações são importantes, quando você não consegue pegá-las, quem não consegue chegar na vitória é você. Então nós estamos no capítulo 20 de 2 Crônicas. E o que é que narra o capítulo 20 de Crônicas? O capítulo 20 de Crônicas, 2 Crônicas, ele narra a história então de um rei chamado Josafá. Sabe, se você pegar ali o Velho Testamento, desde 1 Samuel até o fim dos reis, você vai perceber que a Bíblia Sagrada ela vai contar a história de 43 reis. E você sabia que destes 43 reis, apenas 10 conseguiram realizar feitos a Deus? Veja bem, dos 43, apenas 10 reis conseguiram agradar a Deus. Não estou querendo dizer e não estou afirmando que eles agradaram Deus o tempo todo, mas de certa forma eles agradaram a Deus e foram abençoados. Aqui no capítulo 20 de 2 Crônicas, você vai perceber que o escritor ele conta a história de Josafá dizendo que Josafá foi um homem muito abençoado por Deus. Foi um homem muito próspero, um homem que conseguiu ali, de certa forma, aumentar o seu poder e a sua autoridade sobre os outros povos. Entretanto, Josafá ele precisava de mais. Infelizmente nós somos assim, não é verdade? Nada está tão bom e você nunca se
se alegra com aquilo que já tem, você sempre quer mais, e esse pode ser um problema. E isso foi um problema com Josafá. Josafá, então, ele propõe uma sociedade. O problema não está na sociedade. O problema não está num segundo relacionamento com um sócio. Mas o problema é que ele queria comprar alguns barcos, ele queria desenvolver alguns barcos para poder aumentar o seu poder, aumentar a sua fonte de riqueza. E ele quis, na verdade, aumentar e fazer essa sociedade com um homem. Ele quis fazer uma aliança, ele quis fazer uma sociedade com um homem que não respeitava os valores do nosso Deus. E ele foi advertido por isso. E diz a Santa Escritura que ele foi advertido para não fazer dessa aliança, para ele não se relacionar com este ímpio. E sabe o que ele fez? Ele não acatou isso. E ao final do capítulo 20 de 2 Crônicas, você vai ver lá a queda de Josafá. Josafá, então, quis fazer uma aliança com Acasias. Então, o Josafá acabou querendo fazer ali uma aliança, uma sociedade, compartilhar os bens, compartilhar a riqueza para poder aumentar com outra pessoa ímpia. E por causa dessa desobediência, ele foi advertido, ele acabou sendo destituído e o seu reino teve uma queda. E eu gostaria de tirar a você aqui alguns pontos importantes a todos nós. O primeiro ponto que eu queria trazer a você é a importância de você ser grato a Deus. Muitas vezes nós estamos recebendo de Deus bênçãos, estamos recebendo de Deus maravilhas e nós não somos capazes de agradecer por aquilo que recebemos. Sabe, agradecer a Deus por aquilo que recebemos não é com palavras, mas sim com atitudes, com decisões, com trabalhos. Quando Josafá, então, ele se compromete, ele faz essa proposta, Josafá está trazendo para o seu reinado um problema. E aqui mostra, então, a tremenda ingratidão. Se foi Deus que o abençoou, se foi Deus que trabalhou na sua vida, quando ele foi tomar essa decisão de se associar a alguém, quando ele recebeu esta reprovação, o que ele deveria ter feito? Largado isso tudo, desistido da ideia. Sabe, muitas vezes nós temos colocado situações para o nosso Deus, Deus tem abençoado a nossa vida, Deus tem realizado sinais, prodígios, milagres na nossa vida, e nós colocamos situações. E quando vem a reprovação, o que nós fazemos? Muitos de nós fazemos o que Josafá fez, declarou ingratidão. Por quê? Porque quando nós estamos gratos com aquilo que temos, no primeira voz, no primeiro levante, na primeira fala que Deus falar ao nosso coração, nós iremos desistir. Porque quem rege, quem dá direção à nossa vida é o nosso Deus. O segundo princípio que nós podemos aprender aqui é que você não pode, em ter um contrato, em ter uma sociedade com uma pessoa que não conhece o poder de Deus, de uma pessoa ímpia, de uma pessoa que não conhece verdadeiramente os princípios e valores de Deus. Sabe, eu vejo isso acontecer muitas vezes na prática. E nós, como pastores, recebemos isso nos nossos escritórios o tempo todo. Não é raro uma mãe chegar para mim e dizer: pastor, o meu filho ou a minha filha está namorando com uma pessoa. Pastor, e essa pessoa, ela é tão boa, apesar dela não conhecer a Jesus, pastor, mas ela é melhor do que muito crente. Sabe, não precisa-se de uma bola de cristal, não precisa conhecer o futuro para saber que isso é um caminho muito perigoso. Porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada, esta ordem de não se misturar com aquele que não é povo de Deus, ela vem desde lá Josué, ela vem desde Deuteronômio, desde o Antigo Testamento, desde a sua origem, Deus já avisa que os filhos de Deus devem se relacionar com filhos de Deus. Por quê? Não é uma arrogância,
mas sim é honra. Quando você se relaciona com uma pessoa, seja emocionalmente, seja financeiramente, o que está em jogo ali são os seus valores e os seus princípios. Como é que você se relaciona com uma pessoa que os valores dela não estão no Evangelho? Que os valores dela não estão na palavra de Deus? Como é que você é sócio de alguém, sendo que este alguém não proclama Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sabe, eu lembro uma vez que uma mãe chegou para mim e falou: pastor, a minha filha, ela arrumou um namorado que ele é muito melhor que muita gente da igreja. Sabe, foi até desumano isso, porque talvez a irmã estava pegando o pior irmãozinho da igreja e comparando com a melhor espécie daquele que não conhecia Jesus. Mas a pergunta é, quando nós fazemos essa comparação, você pega o verdadeiro homem de Deus convertido, um homem e uma mulher convertida, que declara Jesus como seu Senhor e Salvador, e você compara com alguém que não tem esses valores, você sabe para que caminho que nós iremos. E aqui nós vemos o erro de Josafá. O primeiro erro de Josafá foi não ter gratidão no seu coração. Josafá, ele tinha conquistado o seu império, tinha conquistado riquezas, e ele não estava satisfeito, ele precisava conquistar mais. E quando ele foi para esse caminho perigoso, o caminho da pseudo-conquista, ele achou que ele poderia se aliançar, que ele poderia se relacionar, fazer um contrato com alguém que não fosse do povo de Israel. Ele cometeu um ledo engano. Olha, nós apresentamos crianças na nossa igreja. E muitas vezes não é raro também ouvir pais e mães cometerem esses erros. No dia da apresentação das suas crianças, ao invés de trazer uma testemunha, um homem, uma mulher que tem princípios bíblicos, homens e mulheres que têm princípios cristãos e que irão ensinar os seus filhos e que irão ajudar no aconselhamento dessa criança, não. Muitos pais, muitas mães escolhem o amigo por conveniência, a amiga por conveniência, e muitas vezes esse amigo, essa amiga, nem conhece o Senhor Jesus. A pergunta é, o que esse amigo vai te ajudar? O que esse amigo vai orar pelo seu filho? Perceba que são coisas simples que acontecem na nossa vida. Para Josafá parecia simples. Josafá, ele queria ser rico, ele queria ser mais rico. E ele pensou, eu vou me unir a um homem que é mais rico do que eu e nós iremos produzir a nossa riqueza. Ah, mas não importa a religião dele, o que importa é o trabalho, o que importa é a capacidade, o que importa é a quantidade de dinheiro que ele vai injetar no negócio. Pois bem, nós vimos ao final de 2 Crônicas que não foi só isso que importou. O que importou foram os princípios e valores que o outro lado tinha. Portanto, fica o meu convite e a minha advertência a você neste vídeo. Cuidado com as alianças que você faz. Analise os princípios, analise os valores das pessoas que estão do lado de lá, para que aí sim você possa realizar uma boa aliança, um bom contrato e que ambos possam estar unidos através dos valores do Evangelho. Eu gostaria de orar a você e pedir que Deus desse a você esse entendimento e desse a você esse temor, para que você pudesse entender, porque eu vejo muita gente relativizando tudo isso. E a Bíblia Sagrada não é feita para relativizar. A Bíblia Sagrada, ela é feita para ser lida e obedecida. Portanto, eu gostaria de convidar você à oração. Senhor Deus, Pai maravilhoso, queremos te agradecer, Senhor, por este momento. A sua palavra, Senhor, ela não volta vazia. A sua palavra é a mesma ontem, é a mesma hoje e será a mesma eternamente. Então eu peço que agora, Senhor, o Senhor, com a sua sabedoria, com a sua graça e misericórdia, revele a este irmão, a esta irmã, esta prática. E que nós possamos, ó Pai, nos aliançar, nos comprometer, realizar contrato com pessoas, ó Pai, que amem o Senhor, com pessoas que amem o Evangelho. Portanto, peço-te agora, nos livra, Senhor, de toda estratégia do mal e pedimos que o Senhor
nos dê o escape, o livramento e o discernimento. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. A todos vocês fica aqui o meu agradecimento. Obrigado por você assistir esse vídeo e peço que ele possa ser útil a todos nós, que você possa compartilhá-lo de tal maneira que ele possa ser uma ferramenta de evangelização e que nós possamos ganhar pessoas para Jesus através da sua palavra. A todos vocês, uma excelente semana e até terça-feira que vem com o nosso Café com o Pastor.